Sentar. Não sei você, mas eu queria continuar. Mas ele vai continuar na palavra também, amém? Por quê? Porque quando a presença dele está manifesta, a palavra é poderosa. Não porque o homem fala, mas é porque o Espírito ministra no seu coração. Às vezes eu estou falando de beterraba, você está entendendo aí, estrogonofe, mas Deus é que está falando com você. É assim que o Espírito faz. Muitas vezes eu estava em ministrações e sinceramente eu não estava escutando o pregador. Eu só escutei o começo. E depois foi o Espírito que estava ministrando direto. Eu não sabia explicar como estava acontecendo. Mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Pai que você tem. Que nós possamos conhecê-lo cada dia mais em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7. Nós estamos falando que nós viveremos multiplicação, e nós precisamos entender sobre multiplicação e viver, não apenas entender. Nós ministramos sobre compreendendo a unção, depois ministramos sobre a vitória está perto de você, está na sua boca. E nós vamos ver que tudo isso está interligado, porque a palavra de Deus é interligada. E nessa palavra hoje eu quero ministrar da parte do Senhor, multiplicando a unção que há dentro de mim. Diga a pessoa do seu lado: você tem uma unção, e Deus quer multiplicá-la. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para os serem servos. Eliseu lhe perguntou: Que hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e lhes chegavam as vasilhas. Lhes chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esta é uma mulher que foi até o profeta Eliseu para buscar uma solução para a sua vida. Aquela mulher estava vivendo um contexto terrível. Ela estava vivendo um contexto de luto, de crise financeira e de escravidão. Ela tinha perdido o marido, mas o marido, além de ter morrido, deixou uma herança com dívidas. Normalmente, todo mundo trabalha para que deixe os filhos melhor do que estavam. E aquela mulher estava num problema que o marido morreu, mas deixou uma herança com dívidas. Ou seja, a herança que ele deixou era dívidas que ela não podia pagar. Esse homem era um servo de Deus. Muitos teólogos dizem que o marido dessa mulher era Obadias, que ele cuidava de 100 profetas a pão e água. Mas não é o tema que nós queremos tratar. Nós queremos tratar que hoje nós estamos vivendo essa mesma situação.
Muitas pessoas sofrendo luto, perdas financeiras, né? Tratamentos caríssimos em virtude de uma pandemia, e é uma situação de crise. Mas o que fazer diante de uma situação de crise? O que fazer diante de uma situação sem perspectiva de melhora, dentro de uma visão natural? A visão natural, ela sempre vai estar comigo e com você. Nós estamos nessa terra, nós estamos nesse mundo, mas eu e você precisamos ter clareza que não somos deste mundo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós, né? Havia uma perspectiva que nós não poderíamos andar com as pessoas do mundo, e isso é verdade, as pessoas do mundo que têm que andar conosco. Mas como as pessoas do mundo conhecerão o Evangelho se eu e você não pregarmos para elas? Andar com a pessoa significa fazer o que ela faz. Então, nós podemos estar com as pessoas, mas elas precisam caminhar conosco, amém? Para caminhar conosco, elas precisam ver algo diferente em mim e em você, e você tem esse algo diferente e poderoso na sua vida, que é chamado unção de Deus. Você, ao aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu a unção dos santos, a unção do Espírito Santo, a presença e o poder de Deus sobre a sua vida, amém? E aquela mulher, ela estava buscando então um Salvador no tempo de crise. Tudo que o inimigo tem proposto nesses últimos tempos é o cumprimento das Escrituras. O inimigo, ele tem enjaulado as pessoas, ele tem tentado aprisionar as pessoas, ele tem acometido elas, não apenas da enfermidade, mas também de um medo terrível. E o medo maior é o da morte. Mas eu descobri, buscando e orando ao Espírito Santo, que o medo maior ainda está além da morte. O maior medo não é morrer. O maior medo é não saber para onde ir depois que morrer. Quem tem medo da morte é porque não tem a segurança da onde irá. Nós estávamos ministrando uma aliança de milagre, e o Espírito nos levou a perguntar para a pessoa chegou na última aliança, ela estava visitando e participou, e ali na última ministração, o Espírito levou a falarmos, porque ali fala do novo nascimento novamente, e ali começamos a ministrar, e falamos, eu perguntei para ela claramente, você tem certeza para onde você vai se você morrer agora? Ela disse, não. E nós dissemos, nós temos uma boa nova para você. Nós temos a passagem, o ingresso comprado, pago, estabelecido para a eternidade. E aí nós pregamos as boas novas do Evangelho, e não apenas a ela, a todos. Fizemos o apelo, e todos confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, eu quero te dizer uma coisa: quando você for orar por um enfermo que você não conhece, que você não tem certeza que ele está salvo, ore pela salvação dele. Porque um enfermo curado indo para o inferno não vai adiantar muito. Mas um enfermo que morre, mas morre salvo, ele só teve um upgrade. Ele passou para um plano muito maior e vai aguardar a volta de Cristo. Ele vai dormir. Claro que nós vamos orar pela cura também, claro, mas priorize a salvação, porque cura sem salvação não resolve muita coisa. Então nós precisamos entender que essa mulher estava buscando salvação. Ela estava sem uma perspectiva. Às vezes você hoje está vivendo algo sem perspectiva. Você não consegue enxergar uma solução para o seu problema.
Mas eu quero te dizer da parte de Deus, Ele é a solução para todos os problemas. Ele é a solução para toda crise. Às vezes você tem passado o que essa mulher está passando. Ela estava numa situação que os filhos iam ser escravos, vendidos como escravos para pagar a dívida. E ela clamou, ela foi atrás do homem de Deus. Sabe, Eliseu aqui, o nome dele significa Deus é a salvação. Eliseu é uma tipologia de Cristo. Então eu quero te dizer, qual é o seu problema? Busque a Cristo. Ele é a solução de tudo. O Espírito Santo de Deus quer te ensinar a andar, a mover-se. Mas não apenas isso. Você não precisa lutar só. Você não precisa vencer a batalha só. Há pessoas que você pode contar na família que você entrou, na família de Cristo, na igreja. Eu vejo que às vezes, irmãos, a gente tem a percepção espiritual do que está acontecendo com a pessoa. E a gente chega e pergunta, e aí, como é que tá? Tá tudo bem? E ela tá tudo bem, mas você sabe, eu sei que não tá. Eu sei que o pau tá pegando, que a luta tá grande. Mas o orgulho, mas a justiça própria impede ela de falar. Ela acha que vai incomodar, ela acha que vai tirar a tua paz, ela acha, não querido, nós fomos chamados para isso, foi Deus que nos chamou, e nós não resolvemos nada, mas a unção que está em nós, ela é poderosa para direcionar, para conduzir, e ela vai testificar no seu coração. Então não lute sozinho, você não precisa chorar sozinho. Não, pastor, tem coisa que é eu que tenho que resolver com Deus, eu acredito nisso. Antes de você falar com o pastor e com o líder, você vai falar com o Espírito Santo. Eu creio que essa mulher orou. Ela era mulher de um profeta. Ela falou, Deus, o que eu faço agora? O Senhor permitiu que o meu marido foi tomado. E agora? E creio que Deus o impulsionou, fala, vai atrás de Eliseu, vai falar com o homem de Deus. Às vezes ela esperava, irmãos, que Eliseu falasse, não, eu tenho um dinheirinho aqui, peraí, vou te ajudar. O dinheiro de Eliseu podia ajudar naquele dia. Às vezes nem tinha o dinheiro para pagar toda a dívida. E os credores estavam lá. Sabe, a justiça própria, o orgulho, ele nos leva a isolarmos, a ficarmos recanteados. Mas essa mulher, ela tomou uma atitude. Ela procurou o conselho do profeta. Eu não estou incentivando você a procurar profeta hoje, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Mas você pode contar com o pastor, com a família pastoral, com os líderes. Você pode. Com um irmão experiente, uma irmã que você confia, que tem experiência de Deus. Ela foi buscar a salvação, ela estava em direção à solução dos seus problemas. Mas ela não estava em busca de uma solução natural, porque naturalmente a dívida dela era muito grande, ela não tinha como pagar, não adiantava nada, e os filhos iam ser escravizados. Mas o profeta deu uma direção para ela. O profeta deu uma direção. O profeta pergunta para ela, o que você tem? Ela falou, não tem nada. Às vezes você está na situação dessa mulher, acha que não tem nada, acha que não tem nada o que fazer, sabe, e até às vezes você acha, e realmente não tem nada, que de si mesmo ela podia, mas ela, no meio da conversa ela fala, eu só tenho uma botijinha de azeite.
E o profeta fala: então, tá certo. Você vai pedir vasilhas. E a coisa vai acontecer, vai multiplicar. Eu quero te dizer, a unção de Deus, o azeite de Deus está dentro de você. Não menospreze, porque você acha que não é nada, mas é tudo na sua vida. Se você aí aprender a exercitar e a liberar a unção que está em você, o poder de Deus começará a manifestar, e a multiplicação vai acontecer na sua vida, na sua família e em todos que estiverem ao seu redor. Mas você precisa entender o poder dessa unção. A palavra de Deus projeta para mim em 1 João capítulo 2, versículo 27. 1 João capítulo 2, versículo 27. Diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O Espírito Santo te ensina todas as coisas, e todas as coisas aqui é todas as coisas. O Espírito Santo te ensina a cozinhar. O Espírito Santo te ensina a ser uma melhor mãe. O Espírito Santo te ensina cada detalhe da sua vida, a ser um melhor esposo, a ser uma melhor esposa. A unção que está em você, ela te ensina todas as coisas. É isso que diz a palavra. Mas a chave aqui que João diz para mim e para você é que eu e você precisamos permanecer nessa unção, permanecer pela fé. Por isso que o apóstolo Paulo diz que não recebeu o evangelho de homens, ele recebeu o evangelho direto de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo ensinou ele. Mas ele nunca teve com Pedro, ele nunca teve com João, ele teve. E você vai estar, às vezes eu estou falando aqui e algo está pulsando dentro de você, mas eu quero te dar uma notícia: não sou eu que estou te ensinando, é o Espírito que está te ensinando. Ele está pulando dentro de você, ele está testificando que o que eu estou falando é o que ele quer te ensinar. Por isso você aprende, não por ouvir apenas um homem, mas quando a unção do Espírito salta dentro de você. Quando a letra da Bíblia parece que pula diante de você, é o Espírito Santo falando com você. É quando você tem um ressalto, um start, um resplandecer de uma ideia, e o Espírito Santo está te ensinando a sair da situação. O Espírito Santo, a unção que está sobre você, ela quer te ensinar. Te ensinar. Mas sabe, às vezes nós estamos esperando que um homem tenha a solução para nós. Aquela mulher esperava que Eliseu solucionava, mas ele devolveu a solução do problema para ela. Ele apenas deu uma direção. Ela precisava ter algumas atitudes, e a primeira atitude era crer que ele estava falando. E a atitude que ela teve, que creu, foi ir atrás das vasilhas. Às vezes você recebe uma direção de Deus e não vê o fruto, porque você não faz o que ele direcionou. Você não tem ousadia para fazer. Aquela mulher ia ter que se humilhar. Imagina você bater mão lá na vizinha e falar assim: me arruma uma vasilha vazia. Ele ia falar: essa mulher é doida, ela vai roubar a vasilha, o que ela vai fazer? Todo mundo sabia que ela estava endividada. Será que você ia pegar a vasilha? Será que se você tivesse uma dívida muito grande, o cara falasse para você pegar uma vasilha e fechar a porta atrás de você e começar a encher essas vasilhas, e ela para pegar muitas vasilhas, não eram poucas, será que você ia fazer? As coisas de Deus não têm explicação, querido, mas às vezes a gente está querendo entender as situações.
Entenda, Deus sempre tem uma saída para os seus problemas. Deus não causou o problema em você. Não foi Deus que matou o marido dessa mulher. Mas você pode me dizer, Deus permitiu. Sim. Sim. Porque há muitas coisas que Deus não pode impedir. Tudo que afeta o livre-arbítrio, Deus não pode impedir. Não é a vontade dele, mas ele precisa permitir. Por quê? Porque ele não volta atrás. Você tem a liberdade de agir, Deus não vai te impedir. A menos que você volte para ele. Aquela mulher buscou uma direção de Deus. Pastor, onde que está então na Bíblia? Eu vou voltar aqui. Onde que está na Bíblia que Deus tem sempre uma saída? Um dia eu estava numa luta, numa batalha espiritual muito grande. Para mim era muito grande. E eu me lembro bem, eu entrei do meu quarto e fui para o banheiro. E no meio do caminho eu falei, Senhor, eu não suporto mais. Eu não estou aguentando. E na hora veio a palavra: eu não permitirei provação maior do que você pode suportar. Antes te darei com ela a saída. Eu não lembrava onde estava essa palavra, mas eu quero te dizer, naquele momento eu falei, essa palavra é minha, essa palavra é para mim. Eu tenho a unção de Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus, e eu declaro e tomo posse da minha cura, da minha libertação agora, em nome de Jesus. Naquele momento não mudou nada, querido. Mas eu deitei com fé. E para a glória de Deus, a hora que eu levantei, não havia mais nada. E aí eu fui na Bíblia. E está lá em 1 Coríntios capítulo 10, projeta para mim. 1 Coríntios 10, versículo 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, Deus não tenta ninguém. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. Às vezes você está hoje numa situação que está dizendo, eu não posso suportar. Mas eu quero te dizer, você pode tudo naquele que te fortalece. Ele te sustenta. Mas a direção do profeta foi bem clara para a mulher. Você pega as vasilhas, você pede todas as vasilhas que você alcançar na vizinhança toda e fecha a porta da sua casa. Fechar a porta é fechar as brechas para o credor. O falso credor, eu costumo chamar de falso credor, é o diabo. O diabo, ele vem acusar, ele é o acusador, ele vem cobrar. Você fez tantas coisas erradas, você pecou, você está devendo, mas na realidade você nunca deveu para o diabo. Na realidade eu e você devíamos para Deus, porque a quebra da lei gera dívida para com Deus. O salário do pecado é a morte. Então a nossa dívida era para com Deus e não para com o diabo. Mas o diabo sempre vai querer cobrar. Ele vai querer cobrar aquilo que você falhou e que eu falhei lá no passado. Mas aquela mulher, ela tinha uma ordem do profeta, e o versículo diz: partiu pois dele, depois que ele deu a ordem, o versículo 5, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam a vasilha e ela as enchia. Às vezes o diabo está vindo cobrar, e ele quer cobrar o seu casamento, ele quer destruir o seu casamento, ele quer escravizar os seus filhos.
escravizar nos vícios, escravizar de tantas maneiras, escravizar em jogos eletrônicos, escravizar em tecnologias que aprisionam a mente deles. Ei, você precisa, e eu também, tomar uma atitude de clamar ao Deus Todo-Poderoso pela libertação, pela cura, pela salvação, pela restauração. Você tem autoridade. Aquela mulher entendeu e ela foi atrás do homem de Deus, ela foi atrás ali de ter realmente uma direção. Eu não sei a dificuldade, mas às vezes nós damos uma brecha, sabe? A brecha, a gente já olha assim, o crente é um problema, né? Quando você fala de brecha, ele fala, mas eu não estou pecando. Eu não falei de pecado, querido, eu te falei de brecha. Claro que o pecado dá brecha, o pecado dá autorização, ele dá legitimidade para o diabo agir na sua vida. Mas a brecha maior não é essa. A brecha maior é aqui. A brecha maior é na sua convicção. É a convicção de que a brecha está selada na sua vida. E se a pessoa não tiver isso corretamente, o devedor vai te manipular. Ele vai tirar a tua paz, ele vai tirar o teu sossego. Ele vai, querido, creia nisso. Ele vai, por quê? Porque você sempre está olhando para a sua performance. Ele sempre vai te mostrar coisas que eu e você verdadeiramente fizemos lá atrás, no nosso passado. Mas eu preciso seguir a palavra de Deus. E a palavra de Deus: eis que as coisas velhas já se passaram e se fizeram novas. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Ele te deu vida nova, Ele te deu a unção, Ele te deu o Espírito Santo. Se você não tem a convicção, você vai dar brecha. Por outro lado, ela estava vivendo numa antiga aliança. E a antiga aliança, se nós olharmos para o aspecto espiritual, o pai pecava e o filho pagava. Era assim. Ou seja, aquele pai fez a dívida e agora os filhos iriam pagar. Isso é a maldição hereditária que nós chamamos. Mas nós não vivemos mais na antiga aliança, nós vivemos na nova e eterna aliança do sangue do Cordeiro, amém? Então essa nova aliança é diferente. Você não precisa mais ser assolado pelo cobrador, pelo falso credor. Porque a dívida que foi deixada para trás, para mim e para você, e inclusive a minha e a sua, foi paga naquela cruz há 2000 anos atrás. Ela foi paga completamente. Aquela mulher então entra na sua casa e fecha a porta. Ela estava fechando a brecha. Ela estava fechando a brecha sobre sua família. Isso nos fala de clamor, isso nos fala de intercessão, mas fala de outra coisa. Fala que a casa é a igreja. É a hora que você entende o seu papel no corpo de Cristo e você vem para o corpo e fecha a porta. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas às vezes a gente quer lutar sozinho. Vou incomodar ninguém não. Ninguém precisa saber da minha vida. Mas eu quero te dizer, querido, quando você escolheu entregar a sua vida a Cristo, você é dele. Você não precisa falar de toda a sua intimidade, mas não precisa passar as suas lutas sozinhos. Aquela mulher entendeu e ela fechou a porta. Quando nós fechamos a porta, o inimigo não pode entrar. O inimigo não pode entrar, e eu quero te dizer bem claro, não é que ele não está presente. Não, ele não pode entrar em você, ele não pode entrar na sua mente. Por quê? Porque você selou a brecha. Qual que é essa brecha, pastor? Qual é o amparo que nós temos sobre isso? Lá em Êxodo capítulo 12, projeta para mim.
Êxodo capítulo 12, versículo 7 a 13. Preste atenção. A casa também fala do seu lar. Às vezes você está afligido por um ataque maligno, perdeu a paz em casa, ataque sobre filho, sobre marido, sobre mulher, sei lá eu qual é o seu tipo de ataque. Lembra o que eu disse no começo, na abertura? Paulo estava sofrendo um ataque. Agora peraí, se Paulo, o apóstolo da graça, estava sendo atacado, por que você acha que você não vai ser? Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? O ataque vai acontecer sim, meu querido. Agora, como você vai tratar o ataque é que vai ter a vitória ou o fracasso. Se você pensar que você pode, você vai se fracassar. Mas se você entender que em Cristo você pode, então você vai experimentar a vitória. Aquela mulher começou a experimentar. Olha o que diz a palavra, eu vou te falar lá no Antigo Testamento. Nós tampamos a brecha quando entendemos o poder do sangue. O poder do sangue de Cristo, o poder do sacrifício do Cordeiro. Olha o que diz o texto. Deus estava dando a direção para Moisés da Páscoa. Versículo 7 diz assim: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem naquela noite. Comer quem? O Cordeiro. Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido na água, porém assado no fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias no pé e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Trazendo para os nossos dias hoje, sabe quando você fecha a brecha? Quando você entende que Cristo pagou a sua dívida. Sabe por que o cordeiro era no fogo? Porque Cristo recebeu o fogo da ira de Deus. Ele recebeu toda a ira de Deus contra a humanidade. Você precisa entender isso. Tudo aquilo que eu e você fizemos e ainda vamos fazer de errado, e que toda a humanidade fez para trás e ainda vai fazer pela frente, Cristo recebeu naquela cruz a ira de Deus. Não sobrou nada. Deus moeu Cristo. Por isso em Isaías 53 diz que a Deus agradou a moê-lo pelas nossas transgressões e pela nossa iniquidade. Ele recebeu o castigo todo, não sobrou nada. Por isso eles não podiam deixar nada do cordeiro. Se sobrasse, tinha que queimar tudo, porque tinha que pagar o preço. O sangue estava na porta, mas o preço para eles não morrer era o cordeiro. Ei, você precisa entender, há uma unção dentro de você, mas custou caro, custou a vida do Filho de Deus. Essa unção é poderosa para te livrar, mas também para salvar pessoas. Essa unção não pode ficar parada. Entenda, tudo que o inimigo vai provocar na minha e na sua vida é briga, contenda, discussão, divisão. Você precisa detectar. Se seu marido está alterado, você precisa ter sabedoria. Se a sua mulher perdeu a estribeira, você, marido, precisa ter sabedoria. Para quê? Para não dar brecha para o inimigo entrar. Você vai ter que decidir, querido.
se você quer ter razão ou quer viver bem e prosperar. Essa é a grande chave das nossas vidas. Uma chave cheia da unção de Deus. Quantos querem ter a unção de Deus multiplicada? Diga glória a Deus. Você tem essa oportunidade. Aquela mulher começou a experimentar desse milagre, e você agora vive numa nova aliança, aonde está tudo pago. Aquela mulher tinha que fazer a provisão, e aí o profeta diz para ela fechar. Hoje nós estamos vivendo, e vivemos há um tempo atrás, todo mundo dentro de casa. Sabe, o problema não é você estar dentro de casa, é a perspectiva que você está dentro de casa. Você está com medo? Ou você confia no sangue? Pastor, eu tenho que trabalhar, então confie no sangue, vá trabalhar. Vigie, mas vá trabalhar. Tem gente que não vem no culto, mas vai no mercado, vai na farmácia, vai no banco, vai em todo lugar. Quer dizer, parece que só aqui que vai ter problema, querido. Ei, o mesmo Deus que te guarda em qualquer lugar vai te guardar muito mais aqui. Aqui nós não temos contato, aqui todo mundo está de máscara. Aqui não tem contato físico, passa álcool, tira a temperatura. Acorda! Por quê? Porque senão você abre brecha e o inimigo vai te encantoar. Ele vai te encantoar. Ele não brinca de ser inimigo. Mas o que fecha as brechas é receber o sangue do Cordeiro. E você recebe ele pela fé, por crer nessa obra maravilhosa. Aqueles homens e mulheres da Páscoa do Egito, eles só tinham que comer e crer. Ou melhor, crer e comer. Está entendendo a importância do batismo? Eles iam ser batizados depois. Então, por isso que batismo não é condição salvatícia. Porque o ladrão foi para o paraíso sem ser batizado. Mas eu não estou tirando a importância do batismo. Mas às vezes você acha que perdeu um ente querido e ele não batizou. Mas se ele aceitou Jesus, se ele creu, se ele confessou, ele foi salvo. Pode ser que ele não entre no reino, mas isso é muito discutível. Nós não vamos ficar pensando nisso. Porque a condição do batismo é para entrar no reino. Jesus disse para Nicodemos: para ver o reino tem que nascer de novo. Aquele ladrão nasceu de novo, ele viu o reino. Ele falou: quando o Senhor vir no teu reino, lembra de mim. Jesus falou: você vai estar comigo no paraíso. Reino não posso te dar. Mas Jesus ensina para Nicodemos: agora para entrar no reino de Deus tem que nascer da água e do Espírito. Espera aí. Você tem o azeite, querido. Libera o azeite em quem você quer ver descer as águas da sua família. Libera o azeite e fala. Aquela mulher só tinha que confiar naquilo que o Deus de salvação deu para ela, que era Eliseu. E ela foi e liberou. E aconteceu. E começou a experimentar um milagre. Você precisa ter a revelação do sacrifício de Cristo e avançar. E isso tudo é mediante a fé. Quando você tem essa fé, essa convicção, o inimigo perde a brecha na sua vida. Os pensamentos vão vir. O ataque vai acontecer. Preste atenção. Mas ele não tem poder sobre a sua vida. Ele vai ciscar em volta, mas não vai tocar. Porque o que você tem é maior do que está no mundo. João diz: maior é o que está em nós, que está em mim e você, do que está no mundo. E por último, multiplicando a unção que está dentro de mim e está dentro de você. Aquela mulher, ela foi e fechou a porta, e aí ela começou a despejar o azeite. Ela começou a derramar o azeite, e o azeite começava e não parava mais. E ela falava: traz outra vasilha, e despejava e enchia. E traz outra vasilha, e traz outra vasilha, e traz outra vasilha, e traz outra vasilha, e traz mais vasilha. E o azeite estava enchendo, e o azeite enchendo, e não parava. Até que ela perguntou para o menino: traz mais vasilha. E aí o menino falou: acabou a vasilha. E o azeite parou. Essas vasilhas vazias
representam pessoas. Pessoas vazias de Deus. Pessoas que necessitam do azeite que você e eu temos. Pessoas que têm a carência nesse momento de luta, de ver a glória de Deus, de ver o mover de Deus na vida delas. Mas às vezes, eu e você estamos como essa mulher: eu não tenho nada, eu não sou capaz de liderar, eu não sou capaz de pregar o evangelho, eu não sou capaz de multiplicar o azeite. Eu quero te dizer, você não multiplica o azeite, você só tem que ir atrás das vasilhas. E a hora que você falar para a vasilha, a hora que você orar com a vasilha, a hora que você libera o azeite, elas vão ser tocadas, porque quem faz o azeite multiplicar é o Deus que te deu o azeite. Mas você tem que tomar uma atitude. Você tem que ir atrás da vasilha. Você tem que sair da comodidade. Você tem que sair desse plano de banco de igreja para ser um multiplicador. Às vezes tem coisas, pessoas da sua família que estão indo para o inferno. Mas eu não sei muito falar, pastor. É o senhor que vai ter que ir lá um dia falar para a minha família. Sério mesmo? Você tem a unção que eu tenho. Deus não deu mais unção para um e menos para outro, não, querido. É quem exercita mais. Se você exercitar, a unção vai se multiplicar. Se tiver pressão na sua vida, se dobre diante dele. E é aí que vai multiplicar mais azeite. Quanto mais pressão, mais poder vai se manifestar na sua vida. A gente olha e fica admirado como Paulo plantou tantas igrejas, né? Nossa, eu queria ser como Paulo. Eu pregava, o trem curava, o negócio era federal. E na hora da pedra? E na hora da chicotada? E na hora de estar algemado? E na hora de naufragar 3 vezes? De ver a morte? E na hora que você desce do naufrágio, vai acender a fogueira e a víbora pega na mão? Você quer ser Paulo? Está me entendendo? Essa visão fictícia de evangelho não existe. O evangelho só de flor não existe, querido. Caia da real. Quando você aceitou Jesus e eu também, nós estabelecemos um inimigo, e esse inimigo quer nos destruir, mas ele não tem poder para fazer isso, amém? Por quê? Porque maior é o que está em nós do que está no mundo, como eu te disse. Eu não estou falando para você ficar com medo, você não vai ter que ser apedrejado, mas ainda que for, quem vai te sustentar é o Espírito Santo, porque Estevão estava sendo apedrejado e falou: Pai, não impute a eles esse pecado. Você acha que era Estevão? Não era não, querido. Só que antes dele ir, ele falou: eu estou vendo o Filho do Homem. Ele ficou de pé. Aquele que estava sentado levantou para ver Estevão. Você já pensou nisso? Aquele que estava sentado levantou para ver Estevão. Falou: esse é dos meus. Esse é dos meus. Esse é dos meus. O cara sendo apedrejado, estava falando para perdoar aqueles que o apedrejavam. Mas ele estava falando a verdade. Perca a perspectiva natural e comece a viver a perspectiva celestial na sua vida. Você é ungido de Deus. Você foi chamado por Ele. É Ele que faz, é no poder dEle. Você não lidera a célula, você vai lá e Ele lidera através de você. Você não convence as pessoas a se renderem a Jesus. Não precisa usar muito argumento. Só esteja lá e deixa o rio fluir. Deixa o azeite fluir. Deixa o azeite se derramar. Se encha do azeite. Aquela mulher, para ver o bujão derramar primeiro, o dela se encheu. Você quer ver multiplicação? Então se enche, se posicione.
O azeite, a botija precisa estar na posição correta. Você é vaso de barro e eu também, mas nós somos aqueles que contêm o azeite de Deus, o ouro de Deus, a glória de Deus está em você, creia nisso. Aquela mulher precisou crer e ela viu um milagre, e você vai começar a ver o milagre da multiplicação na sua vida também. Você vai começar a experimentar à medida que você exercitar, à medida que você se posicionar como aquilo que Deus te vê. Mas às vezes você se vê sem nada, tão fraco, com uma fé tão pequena. Não sei nem falar bem, pastor. Pode ser que aquela mulher não sabia nem falar direito, mas ela só falou: eu estou numa situação difícil, eu preciso de ajuda, eu não sei como fazer. E ela começou a experimentar a glória de Deus. O ministério pode estar subindo. Minha Bíblia de papel ficou no meio da mudança, no meio das caixas, né? O sinal era: fecha a Bíblia. Tem Bíblia, então chamar o ministério. E 2 Coríntios, eu vou ler só um pedaço, diz assim, capítulo 4, versículo 7 a 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus não conta com a sua sabedoria, nem com a minha. Por quê? Porque se contasse com a sua sabedoria, o nome de Deus não era glorificado. Mas quando olha para mim e para você, fala: ah não, esse cara vai fazer alguma coisa, e acontece, aí ele fala: só pode ser Deus. Eu quero te dizer, quando você abrir a boca na sua família, vão ver que só pode ser Deus. Vão ver que é o azeite que está em você. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O azeite daquela mulher se multiplicou de tal modo que resolveu todos os problemas dela. Ela recebeu provisão emocional pela perda do marido. Ela recebeu provisão financeira suficiente para pagar a dívida e viver o resto da vida com os filhos. Por isso, ela recebeu também a libertação. O azeite que está dentro de você tem poder de salvar, tem poder de curar, tem poder de libertar, tem poder de restaurar e de prosperar as pessoas. Mas não apenas elas. Antes de prosperar as outras, ela recebeu a prosperidade. Esse azeite tem todo esse poder. Esse azeite era caro, mas onde ela entregou o azeite, as pessoas que receberam salvação, cura e libertação e prosperidade. O que você vai fazer com o seu azeite? Eu quero te dar um conselho. Pare de acreditar no cobrador. Pare de acreditar que você é tímido, que você não consegue, que você não tem capacidade, e comece a acreditar naquele que morreu por você e que te falou: eu te chamei para ser cabeça e não cauda. Eu te chamei para ser multiplicador. Eu te chamei para a tua célula multiplicar. Eu te chamei para o seu discipulado multiplicar. Eu te chamei para a sua rede multiplicar. Eu te chamei para a igreja multiplicar. Eu te chamei para salvar Mirassol do Oeste, amém? Para salvar a região, para salvar Mato Grosso, para salvar o Brasil, para salvar a humanidade. Você tem a unção. Exercite. Não perca oportunidade no seu trabalho, na sua escola.
na sua empresa, na sua família. Não critique ninguém, querido. Só pega a vasilha vazia e despeja o azeite. Sabe como flui esse azeite? No amor. No amor. Sabe aquela pessoa às vezes da família que te exclui, te trata mal, te ignora? Ame. Ame ela. Ame. Abrace. Fala, você é muito amada do Senhor. O Senhor te ama demais. E eu também. Aquela que te prejudicou. Aquela que falou mal de você, sem você merecer. Que te caluniou, que te acusou, que te desrespeitou. O azeite flui no amor, porque Ele é amor. Se coloque de pé. Você tem o azeite. Você é ungido de Deus. O quanto você tem essa convicção, o azeite vai multiplicar. O azeite vai acontecer e suprir a necessidade que você tem. Mas também vai suprir de uma maneira poderosa as que os outros têm. Há muitas vasilhas vazias em seu redor. O seu bairro pode ter muitas vasilhas vazias, e você tem um azeite para elas. Comece a pensar nisso. Pastor, eu não sou líder. Não, você já é filho de Deus, é mais que líder. O líder é aquele que entendeu que precisa servir, e o filho de Deus, ele tem a unção como do líder. O líder só entendeu já mais rápido, ele já assumiu. Mas você é líder, queira ou não, porque filho de Deus nasceu para reinar. Filho de Deus tem a unção de multiplicação. Filho de Deus tem o azeite que cura, que liberta, que salva, que restaura. Você tem esse azeite. Não esconda o azeite, porque ele precisa multiplicar. Teve 10 virgens, 5 que escondeu o azeite, se conformou. Aí eu tenho azeite, tá tudo bem, não preciso, estou salvo. Essas é as virgens nécias. Mas tiveram 5 que tinha o azeite completo, e ainda assim levava mais azeite na lâmpada. Essas entraram e casaram com o Senhor. Eu creio que você quer entrar nessa bodas. Eu creio que você quer participar desse casamento. Eu creio que você anseia pela volta do noivo. Então começa a multiplicar o azeite. Começa a liberar o azeite. Abra a sua boca, confiando naquele que te chamou. Quando você lê a Bíblia, você está enchendo de azeite para despejar na vida dos outros. Quando eu tive a libertação daquela batalha, foi porque um dia eu li o texto, eu não lembrava, mas o Espírito lembrou aquilo que eu li. Se você ler, ainda que não entenda, continue lendo, porque o Espírito Santo vai te ensinar. Tire essa experiência, faça essa prova, e você vai começar a se surpreender com o que Ele vai te falar, com o que Ele vai te ensinar. Comece a declarar. Vamos adorar o Senhor para encerrarmos. Você tem a unção, você foi escolhido de Deus para esta geração. Adore Ele.
são todas as coisas, o que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você vai multiplicar o azeite, é por ele, é para ele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele é glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Você foi ungido, você tem a unção do Espírito Santo. Pastor, eu não estou conseguindo liberar essa unção. Então você vai nos procurar. Nós estamos aqui para ser Eliseu na sua vida, para te ensinar a liberar a unção, para te ensinar a exercitar. Por isso nós temos maturidade, CTL, seminário, mas além disso podemos sentar com você. Mas você precisa ser como essa mulher, abrir seu coração para ver o milagre de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Repita comigo: Senhor Jesus, hoje eu entendi que as minhas brechas foram seladas pelo teu sangue derramado naquela cruz. Eu tomo posse da selagem total do Espírito Santo em mim. Eu tenho a unção, eu tenho o azeite de Deus, e eu quero multiplicar esse azeite na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério, em todas as áreas da minha vida. Eu declaro que experimentarei o milagre da multiplicação na minha saúde, na minha vida emocional, na minha vida financeira, na minha vida familiar, na minha vida profissional e na minha vida espiritual. Eu crescerei e multiplicarei no nome de Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Você é ungido de Deus, você tem a unção, e essa unção te levará à multiplicação, ao crescimento, ao avanço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, prospere e multiplique. Que tenha uma semana cheia da glória de Deus, do azeite se multiplicando. Amém e amém.
sempre